O resumo da semana está no ar. Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento Urbano do Rio realizou mais um debate público. Veja como foi na reportagem de Aline Bordalo. A sessão começou com a apresentação de algumas emendas feitas no projeto Carioca Local. O objetivo das modificações foi resgatar imóveis vazios e ociosos e definir quais deles são considerados subutilizados e não utilizados. Depois da apresentação dessas emendas, os vereadores debateram outras questões. A principal foi a do benefício fiscal a imóveis em péssimo estado de conservação ou com obras inacabadas. Que a prefeitura cobre a pessoas ou particulares que detenham uma determinada propriedade e estão deixando ela abandonada durante décadas, que a gente pode ver, observar hoje isso acontecer em diversos lugares da cidade do Rio de Janeiro. O vereador Jefferson Moura, relator da comissão, se disse contra a isenção fiscal em alguns casos. Talvez nós pudéssemos garantir prioritariamente esses incentivos para aqueles imóveis que venham a ser adquiridos com destinação para a moradia popular. Para o vereador Raimon, os imóveis com dívidas fiscais deveriam ser utilizados para este fim. Imóveis deste status têm que ser desapropriados. E não estou dizendo para lesar o proprietário do imóvel, desapropriação com preço justo. E a prefeitura tem que ter coragem para fazer isso e depois incentivar a moradia popular. Esse foi o terceiro debate público da Frente Parlamentar. O próximo e último está marcado para o dia 18 de novembro. Ainda não há previsão da votação do projeto Carioca Local. A Comissão de Finanças permanece realizando as audiências públicas sobre o orçamento de 2016. A Secretaria Municipal de Saneamento e Recursos Hídricos, que foi criada no início desse ano, tem como uma de suas principais metas o controle das enchentes. Outra meta importante, destacada pelo secretário Pierre Alex, são os investimentos no saneamento da Zona Oeste. Nós temos de rede coletora já feita pela Foz, números até agora, o início de outubro, 116.496 metros. Nós temos quase 10 mil metros de tronco coletor, interceptor. 5 estações elevatórias, 100% das obras civis. Nós temos 1.500 metros de linha de recalque. Nós temos a ETE de Deodoro, que ela já está com quase 90% das obras civis. Então, assim, está andando forte, o índice de cobertura está aumentando, os objetivos, as nossas metas, nós vamos atingir, está no planejamento estratégico, que está no contratual. Então, assim, funciona muito bem. Com um orçamento de 680 milhões de reais, a Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania foi a segunda a se apresentar. Uma das principais metas da secretaria é a urbanização. A meta da prefeitura até 2016 é urbanizar, é oferecer urbanização a 156 mil famílias. A audiência contou com a participação de diversas comunidades. Uma delas foi a de Indiana, localizada na Tijuca. A minha comunidade, ela luta muito desde 2012 para permanecer e que tenha melhorias, que entre obras, a obra entre na comunidade. A Indiana, ela beira o rio Maracanã, ela é beirando o rio Maracanã, mas em nenhum momento, eu como moradora de lá, há 49 anos, vou fazer 50, eu posso dizer que caiu uma casa. Algumas famílias estão reassentadas lá em Triagem e ficou lá um remanescente que resiste, que entende como a senhora que ali não é uma área de risco e deve ser urbanizada, mas muitas famílias aderiram e foram reassentadas. Ficou lá esse remanescente e a gente está estudando uma solução para o caso de Indiana. Já o vereador Leonel Brizola questionou o valor do aluguel social. Tendo em vista que em 2012 era R$400, o Rio de Janeiro vive um aumento absurdo nos últimos 10 anos do aluguel na cidade do Rio de Janeiro. Por que o aluguel social não acompanha esta alta? Hoje nós estamos pagando 3.296 aluguéis sociais. O valor ainda é R$400, mas já está tendo um estudo na secretaria para pelo menos a gente ver, né, a possibilidade de reajustar isso pelo IPCA. A Secretaria Municipal de Conservação possui um orçamento de 582 milhões de reais, um aumento de quase 20% em relação ao ano passado.
Durante a audiência, o secretário enfatizou a participação das pessoas na conservação da cidade. A responsabilidade das calçadas na cidade do Rio de Janeiro é uma responsabilidade compartilhada. O que isso quer dizer? Cada um conserva a sua calçada. A Prefeitura do Rio tem que conservar as calçadas públicas, né? E o morador tem que conservar a sua calçada. O vereador professor Célio Luparelli questionou o baixo investimento em acessibilidade. O programa Rio Acessível tem apenas um orçamento janela no valor de R$1.000 para 2016. Sua ação, revitalização e implantação de rampas e calçadas é de suma importância para criar acessibilidade para aqueles com dificuldade de locomoção. Por que, portanto, um valor tão baixo? Esses R$1.000 aí é somente para manter o plano de trabalho orçamentário aberto, né? Falar em acessibilidade é falar num assunto transversal, que não passa somente pela Secretaria de Conservação, passa por diversos órgãos. E a nossa meta, né, física é de 810 rampas, né, a implantação de 810 rampas na cidade do Rio de Janeiro, e isso já está acontecendo, né, mas não está exatamente nesse plano de trabalho, está no plano de trabalho da conservação. Com um orçamento superior a 1 bilhão e 800 milhões, a Conlurb vai manter para o próximo ano o programa Lixo Zero. Segundo a Conlurb, os investimentos serão para manter o projeto. Apenas 30% das multas foram pagas. Hoje a gente atua em 25 bairros de forma permanente e basicamente 130 bairros com programações de blitz semanais. O diretor também anunciou redução dos investimentos em coleta seletiva. Atualmente são recolhidas 19 mil toneladas de lixo. Existe hoje um mercado paralelo da coleta seletiva. Então, todo esse lixo mais valioso hoje, ele é coletado anteriormente ao caminhão da Conlurb. Por quê? Porque já existe hoje uma cultura, e o troço vem se aculturando cada vez mais, de que os condomínios, os grandes geradores desse potencial lixo reciclável já estão comercializando ele antes. A Rio Luz foi a última a se apresentar nessa semana. Seus investimentos estão voltados para a modernização da iluminação pública. O principal foco dos investimentos será a Olimpíada. Não são as instalações nos parques olímpicos, mas sim a melhoria da acessibilidade, né, aos locais onde vão ocorrer essas competições. Apesar dos investimentos em modernização, apenas 2% das lâmpadas são de LED. Nós somos muito rigorosos na homologação de materiais, especialmente o de LED, porque estamos exigindo, no mínimo, 5 anos de garantia desses equipamentos, que a gente não pode ficar submetido a eventual importação de equipamentos e fazermos a instalação e depois não tivermos componentes para fazer a substituição numa eventual falha nesses equipamentos. Parlamentares aprovaram um projeto que autoriza licença para o prefeito e vice-prefeito no próximo ano. O projeto é de autoria da Comissão de Justiça e Redação aqui da Câmara Municipal. O que ficou acertado é que o prefeito Eduardo Paes e o vice, o ex-vereador Adilson Pires, podem se ausentar do território nacional por prazo indeterminado e do município por prazo superior a 15 dias consecutivos. No caso de viagem oficial, eles devem enviar aqui para a Câmara Municipal um relatório com o resultado da viagem. O vereador, Dr. Eduardo Moura, realizou sessão plenária juvenil. Participaram alunos de 4 colégios. Veja como foi. Dou por aberta a primeira sessão extraordinária da 3ª Legislatura Juvenil da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E foi desta forma que o vereador Dr. Eduardo Moura começou mais uma sessão plenária juvenil e teve até discussão e votação de projeto. Em tramitação especial, em primeira discussão, quórum de maioria absoluta, projeto de lei número 1 de 2015, de autoria dos alunos da turma 201 e 301 do Liceu de Artes e Ofícios, que institui a política municipal para vestuário nas escolas da cidade. Artigo 1. Passa a ser permitido nas escolas da cidade o uso de bermudas e similares em períodos de maior calor. Artigo 2. Considera-se os períodos de outubro a março e dias de temperatura acima de 30 graus Celsius. Artigo 3. Independente do uniforme da escola. E artigo 4º. Regras sobre a bermuda ou similar são de crédito escolar.
Parágrafo único. Esta permissão estende-se a alunos, professores e funcionários. Nós tivemos 28 votos contrários ao projeto e 22 favoráveis. Então, o projeto está rejeitado. No final da sessão, o parlamentar entregou moções a todos os participantes. Veja quem foi homenageado nesta semana na Câmara Municipal. O vereador Marcelino da Almeida entregou o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao diretor do Bradesco Seguros, Eugênio Liberatori Velasquez. Já o parlamentar Eliseu Kessler entregou moções a diversos pastores do Exército da Salvação, que completa 150 anos. Em sessão solene, o vereador João Mendes de Jesus entregou moções de reconhecimento e aplausos a lideranças negras evangélicas. Está em cartaz no saguão da Câmara a exposição Rubens Paiva Presente. O público vai conhecer um pouco da história do engenheiro que foi preso e assassinado pelo regime militar. A mostra conta a trajetória política de Rubens Paiva, através de painéis com textos e fotos. O ex-deputado teve mandato cassado após o golpe de 64 e foi preso no Rio de Janeiro em 1971. Rubens Paiva, um militante engenheiro que chegou à Câmara dos Deputados e que foi, da época da ditadura militar, um dos presos, perseguidos e morto pelo regime de exceção que vigorou no Brasil de 1964 até 1985. A exposição fica em cartaz até o dia 13 de novembro. O horário de visita é entre as 9 e as 5 da tarde. A Câmara Municipal fica na Praça Floriano, na Cinelândia, e a entrada é gratuita. O resumo da semana fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, acesse o nosso site câmara.rj.gov.br. Até a próxima!